Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Nos vossos receptores, mais um programa de A Voz da Profecia. Hoje, Pastor B.O., homenageando o saudoso pastor Roberto Rabelo, responde à pergunta: onde estamos na história? Com ele, a palavra. Um dos mais claros ensinos das Escrituras é que os males deste mundo não durarão para sempre. Deus reina sobre todo o vasto universo, e Ele fixou um dia em que intervirá nos negócios humanos e fará o mal cessar. Onde estamos na história? Perto ou longe desta intervenção divina? A resposta a essa pergunta é dada no último livro das Escrituras, o Apocalipse. No capítulo 5 do Apocalipse, encontramos o apóstolo João, e o apóstolo está em angústia, pois há um livro selado com 7 selos, contendo selos por dentro e por fora. O apóstolo é informado de que o livro tem conhecimento divino do futuro e encerra o grande plano de salvação. Mas não há ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, e nem debaixo dos céus capaz de abrir o livro ou decifrar os seus selos. Por isso o apóstolo põe-se a chorar. Mas eis que é dado o anúncio nos céus, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e decifrar os seus selos. Ao abrirmos o seu primeiro selo, eis um cavalo branco, e a seu cavaleiro foi-lhe dado um arco e uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Doravante, amigo ouvinte, este cavalo branco representa o período da igreja pura, quando ela sai das mãos de seu fundador, Cristo Jesus, liderada pelos seus 12 apóstolos, com um único foco: pregar o evangelho a todas as tribos, povos e nações e língua. Este é um período que iniciou-se no ano 1 e estendeu-se até o ano 100 de nossa era. Quando o cordeiro abre o segundo selo, pode ser visto um cavalo vermelho, e a seu cavalheiro foi-lhe dado uma espada e poder para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens matassem uns aos outros através da guerra. A cor vermelha remete ao derramamento de sangue, por isso este cavalo representa o duro período de perseguição vivido pela igreja primitiva. Muitos cristãos foram feitos tochas vivas para iluminar as ruas da antiga Roma pagã, à mão de cruéis imperadores como Nero e Diocleciano. Este é um período que vai do ano 100 e prossegue-se até o ano de 313 da era cristã. Ao ser aberto o terceiro selo, vemos um cavalo preto simbolizando as trevas espirituais que adentraram a pura igreja primitiva. Longo período que se seguiu do ano de 313 até o ano de 538, onde a união da igreja com o Estado fez-se corromper os pilares da fé cristã. Quando o cordeiro abre o terceiro selo, eis que vemos um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. O amarelo aqui é o símbolo da palidez espiritual, fome não de alimentos e de cereais, mas sim da palavra de Deus. Este foi o maior período de escassez espiritual vivido pela Igreja de Cristo, que começa no ano de 538, percorreu por todo o século XVI até o ano de 1517. Este também foi um período em que muitos cristãos foram mortos em nome de sua fé, por não aderirem aos costumes pagãos que havia adentrado na igreja. Por isso é dito a respeito deste cavalo, que o inferno e a morte o seguiam. Na abertura do quinto selo, o apóstolo vê debaixo do altar as almas daqueles que foram decapitados e mortos por causa da palavra de Deus em todo o período representado pelo cavalo amarelo. E é pedido por elas ao soberano e santo que não demorasse muito a tomar vingança ao sangue que foram derramado destes santos. Mas a cada um deles é dado uma veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Por isso pode-se dizer que o quinto selo é uma sucessão do quarto, começando no ano de 1517, percorrendo até o ano de 1755. Havendo o cordeiro aberto o sexto selo, houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue,
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. O terremoto aqui foi conhecido como Grande Terremoto de Lisboa, ocorrido no dia 1º de novembro de 1755, reconhecido até hoje como o maior terremoto da história. Ondas devastadoras provocadas por fortes tremores vindo do fundo do mar fez com que em poucos minutos a grande capital de Lisboa viesse abaixo. Tamanho foi este terremoto que até mesmo o incrédulo Voltaire declarou em um de seus poemas: "Ó, quão depressa e demanda este meu coração turbado, formado pela mão do Deus que me criou." O dia escuro como o saco de silício previsto pela profecia ocorreu em 19 de maio de 1780. Na noite seguinte daquele mesmo dia, a lua mostrou-se vermelha como sangue. 50 anos mais tarde, na noite de 12 de novembro de 1833, ocorreu a maior chuva de asteroides sobre a atmosfera deste planeta, deixando aterrorizado muitos de seus habitantes. De acordo com a ordem cronológica de cumprimento dos 7 selos, estamos vivendo entre os versos 13 e 14 do 6º selo do Apocalipse. Os eventos até o verso 3 já ocorreram. Os próximos acontecimentos no cronograma de Deus estão descritos no verso 14, que ocorrerá com a abertura do 7º selo, pois é dito que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu cerca de meia hora. E este silêncio é devido ao fato de que os céus estará vazio de anjos, pois todos eles estarão vindo com o Salvador à terra em busca de seus escolhidos. Por isso haverá silêncio nos céus. Caro amigo ouvinte, sabendo da eminência dos acontecimentos, de que lado você quer estar quando o Salvador vier sobre as nuvens dos céus com os seus anjos? Quer estar do lado daqueles que dirão aos montes e aos rochedos: escondei-nos da face daquele que está sobre as nuvens, ou do lado daqueles que ouvirão de seu mestre: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuirão por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Breve Jesus voltará. Amém. Hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada. Quando for chamado lá, eu hei de estar. Quando for chamado lá, eu hei